União Regional Espírita. E esse programa ele tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita para serem conversadas e estudadas à luz da doutrina espírita. Estamos no mês de setembro e o setembro é marcado pelo mês da valorização da vida, da prevenção ao suicídio. Então, desta forma, hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão importante que é o suicídio. Esse vai ser o tema do nosso programa. Nós já estamos no ar na live, tá? E a nossa live é acompanhada pela live aqui direto na Rádio Chapecó. Então, se você quiser nos acompanhar, entra na live aí. E ali a gente vai interagir, conversar. Você pode mandar sua sugestão, sua pergunta, seu bom dia, né? Também, você que está nos acompanhando e gosta do Hora Espírita, pode acompanhar nosso programa, né? Seguindo nós nas redes sociais, Facebook, YouTube, Hora Espírita Chapecó. Lá você pode ver os programas passados, os programas que vão ao ar, os temas e compartilhar os nossos conteúdos das casas espíritas. É nosso convidado. Para falar sobre esse tema hoje, suicídio, nós estamos aqui com os nossos queridos amigos Marcelo e Michel. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona, Michel, né? A todos que nos escutam, grande abraço. Bom dia, amigos, que a gente possa ter um bom programa. E antes de darmos início diretamente ao nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para registrar o agradecimento aos nossos queridos colaboradores, esses que contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Nós queremos agradecer a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, como eu falei, nós estamos no mês de setembro e no mês de setembro é um mês muito especial, é o Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e prevenção do suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente a campanha do Setembro Amarelo e tem por objetivo conscientizar a sociedade e prevenir os suicídios no Brasil. A doutrina espírita tem muito a contribuir e ajudar na prevenção do suicídio, sendo considerado, o suicídio um problema de saúde pública, pois seus índices crescem a cada ano. O Espiritismo vem nos convidar a estudar e analisar o ser espiritual e imortal que somos. E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora, o suicídio. Como que a doutrina vê esse ato? Quais são as suas causas, as suas consequências? Como nós podemos ajudar e prevenir? Fique conosco e participe. Seja muito bem-vindo. E para a gente começar a conversar sobre esse tema tão delicado, né, meus amigos? Como que a doutrina entende o suicídio? Qual que é o conceito, né? Como é que funciona a visão espírita do suicídio, Marcelo? Então, em palavras simples, o suicídio nós poderemos conceituá-lo como o ato de tirar a própria vida. A doutrina espírita, nesse sentido, ela vem trazer para nós que o suicídio é uma grande transgressão à lei divina, à lei de Deus. Porque o programa que o espírito fez ao reencarnar, ele é cortado naquele momento em que a pessoa escolhe por tirar a própria vida. Uma comparação simples, nós poderíamos dizer que seria a Terra uma escola, uma grande escola das nossas almas, dos nossos espíritos, e que o suicida é aquele aluno que, diante de uma prova nessa escola, ele decide abandonar a escola, fugir da escola, pular um muro da escola e ir embora, né? Então, é uma atitude que a doutrina espírita ela faz bastante considerações, bastante ressalvas, e o espiritismo ele trata o suicídio como, então, essa grande violação à lei divina. E existem dois tipos de suicídio. É muito interessante porque quando a gente fala em suicídio normalmente, a gente pensa que o suicídio é simplesmente aquele ato que a pessoa foi e cometeu o suicídio de uma hora para outra.
outra, por algum motivo, por N motivos que nós vamos tratar ao longo do programa. Esse tipo de suicídio é chamado suicídio direto ou consciente, né? Então, quando a pessoa resolve tirar a própria vida. Mas existe um segundo tipo, uma segunda classificação de suicídios, que são os suicídios inconscientes ou indiretos, que é quando a pessoa, pelos seus maus hábitos, pelos seus maus comportamentos, ele vai progressivamente lesando o seu corpo físico. Então, para citar um exemplo, a pessoa que utiliza a bebida alcoólica em excesso, as drogas em excesso, a alimentação desregrada, ela comete esse suicídio inconsciente. E nós temos na literatura espírita vários casos que retratam esse suicídio inconsciente, e um dos casos mais famosos está contido no livro Nosso Lar, que é um dos livros mais também famosos da doutrina espírita. Nesse livro Nosso Lar, nós encontramos lá a história do espírito André Luiz, que foi médico quando vivia na Terra. E o André Luiz, depois de desencarnar, de perder o seu corpo físico, de falecer, ele é examinado por alguns espíritos que o acolhem na dimensão espiritual da vida, pós-vida física, e esses espíritos, verificando o quadro, né, do André Luiz, de como foi esse processo de desencarnação dele, de falecimento dele, eles chegam à conclusão que foi por suicídio inconsciente. O André Luiz ficou até revoltado, disse assim, mas como suicídio? Se eu estava internado num leito do hospital lutando pela minha permanência na Terra, pela minha sobrevida física? E ele diz, não, mas olha só, o que aconteceu? Você se desregrou na parte da bebida, se desregrou na parte da alimentação, você teve uma vida, leviandades na parte sexual, e por isso você foi exaurindo a energia vital e acabou vindo antes da hora, né? Então, esse exemplo, ele nos toca, porque o suicídio inconsciente, a pessoa não está querendo sair da vida física. Não, ela não está com essa intenção. Mas os atos que ela pratica vão levar a essa conclusão. E a pessoa sabe. Meus amigos, nós sabemos que muitos dos hábitos vão lesando o nosso corpo, vão prejudicando a nossa saúde, né? O hábito, por exemplo, de fumar, que nós não citamos, né? Que hoje, graças a Deus, já tem a população se dado mais conta dos malefícios do cigarro, mas são, né, todos esses hábitos, ou sozinhos em excesso, ou misturados, eles vão degenerando o nosso corpo até que não há mais possibilidade da manutenção da vida física, e aí sim é considerado um suicídio indireto. Então, em resumo, suicídio é o ato de tirar a própria vida. Existem dois tipos de suicídio, né? E a doutrina espírita faz muitos alertas em relação a esse tema, que são muito bons para todos nós, e é por isso que nós convidamos os amigos a permanecerem, né, no programa conosco, para que a gente possa, né, trazer um pouco dessa visão espiritual, que é o nosso objetivo, né, do nosso programa. Você citou, né, Marcelo, o inconsciente e atos físicos, vícios, né? Mas nós temos os vícios emocionais também. Por exemplo, a ansiedade, a mágoa, que você vai imprimindo nas células, que acaba por adoecer, e indiretamente você está lesando o teu corpo físico e espiritual, né? Exatamente. Todos esses hábitos que eles vão, de certa forma, exaurindo as nossas energias, vão gastando, que a gente vai, inclusive a cólera, né? A pessoa que fica muito irritada, muito nervosa, e dá uma descarga, e muitas vezes essas descargas de raiva, de cólera, de agressividade, elas causam até AVCs, né? Porque a pessoa, o corpo, a estrutura física da pessoa não aguenta aquela descarga emocional e gera até um AVC. A gente tem relatos, né, nesse sentido. Então, realmente, né, bem lembrado que esses também hábitos emocionais ou situações abruptas emocionais, elas vão gerando essa degeneração do corpo, que podem antecipar o término da nossa vida física. O Chico tem uma história, lembra do Belarmino Bicas? Que quando ele chega lá, ele tinha
abreviada a vida 16 anos, né? E só em estados coléricos, né? E relata bem, eu só não me lembro o nome do livro, me veio agora a história, que é bem interessante. Exatamente, o livro Cartas e Crônicas do Humberto de Campos, irmão X, né? Que é do Chico Xavier, que fala dessa história que é muito tocante para nós, porque ele faleceu, claro que o ouvinte pode estar pensando, nossa, mas porque ele foi muito nervoso, muito exasperado, ele antecipou a vida. Sim, meus amigos, sim. Porque existem tipos e tipos, cargas de intensidade e cargas outras de raiva. Quando a gente tem muito, 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 a gente sente o reflexo praticamente, dá uma dor de cabeça, a gente já vai sentindo que o nosso corpo não está aguentando esse processamento exagerado das emoções. Por isso que o autocontrole é muito importante também, né? Seguindo, então, quais são as causas, Michel? São tantas as causas, né, do suicídio. Sim. Poderia falar para nós um pouco sobre isso? As causas do suicídio, geralmente, elas têm diversos fatores, né? Tanto internos quanto externos. Então, vai desde a vida pessoal, como vocês estavam comentando, nessas relações das pessoas, às vezes decepções amorosas, complicações, problemas psicológicos, né? Ambientais, às vezes, pela situação, né? Por exemplo, agora lá no Rio Grande do Sul, quem sabe muita gente está com esse pensamento, poxa, perdeu todos os bens, né? Ou às vezes perdeu a família ali, sobreviveu só ele, né? Preocupações exageradas também, né? E um fato bastante preocupante hoje, né, de umas principais causas, principalmente na infância e na adolescência, é o bullying e o cyberbullying. Porque antigamente a gente ia na escola, às vezes alguém tirava sarro da gente, mas a gente ia para casa e estava tranquilo em casa, né? Mas hoje em dia não, hoje com as redes sociais, a gente está exposto, né, às vezes a situações das pessoas continuar pegando no pé e coisa assim. Então é de extrema importância que os pais, os familiares, os amigos cuidem, né, para que não aconteça isso, né? Essa exposição exagerada que a gente ainda está aprendendo, né? A gente não sabe muito bem ainda lidar com essa questão de estar exposto a milhões de pessoas, né? Antigamente a gente estava exposto a algumas pessoas, né? Essa questão da comparação também, né? Antigamente a gente dizia, aquela pessoa é melhor do que eu, ou aquela pessoa é mais bonita do que eu. Hoje em dia a gente está exposto ao mundo inteiro. Não, aquela pessoa é muito superior a mim. É impossível ter aquilo que a pessoa tem. Então essas situações às vezes geram muito pressão na gente, né? Aí o Emile Durkheim, que é um sociólogo bastante famoso, ele fala que existem 3 tipos, né, de causas suicidas. O suicida egoísta é aquele que faz o ato para que não sofra mais. O suicida altruísta, que ocorre para que não dê trabalho aos outros, né? Principalmente os idosos, às vezes uma pessoa que está numa situação de uma doença, alguma coisa assim, faz esse ato, né? E o suicida anômico, que às vezes a pessoa mata o seu corpo por causa de desequilíbrios na ordem econômica e social. Mas nós, da doutrina espírita, a gente tem, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no Evangelho, lá no capítulo 5, dos itens 14 a 17, ele fala que as causas do suicídio são o descontentamento. E aí é porque às vezes a gente se coloca numa situação que a gente se acha melhor do que a situação que a gente está, né? E esse descontentamento às vezes gera essa situação, né? E essa forma errônea da gente entender a vida, né? Os porquês que a vida está acontecendo, o porquê da nossa condição atual, e da gente não entender que a gente é um espírito eterno. E que essa vida aqui é um segundinho, né? Lá na eternidade. Então que a gente tem que tentar preservar ela ao máximo e valorizar ela, né? E aí o Livro dos Espíritos, na questão 943, ele fala que o desgosto da vida, a ociosidade, às vezes a gente não encontrar sentido, né? Não encontrar o porquê que a gente está aqui, né? Um móvel que faça um objetivo, né? E às vezes fugir de problemas, né? Aí baseados no materialismo. Então a gente vê que é de extrema importância a gente conhecer a doutrina espírita, porque ela é extremamente eficaz para combater essas ideações suicidas. Porque ela demonstra o quê? Que Deus existe. E esse pai é aquele pai que Jesus apresenta. A gente, infelizmente, a grande maioria de nós está ainda preso no Velho Testamento, né? Aquele pai vingativo, aquela pessoa que vai lá e manda matar. Mas não, o Deus que a gente tem hoje, que a gente precisa ver, é aquele Deus que Jesus trouxe para nós, que é um pai amoroso, que ele é justo, né? Ele vai pedir conta daquilo que a gente faz, mas é através do amor, né? Que a providência divina está sempre atuando na nossa vida, da melhor forma possível, né? Os porquês que a gente está aqui na vida, o porquê que a gente está naquela família, né? Então tudo isso nos auxilia a entender que tudo está acontecendo da melhor forma possível para que a gente evolua através daquelas situações. E que a gente não tem situações que a gente está preso para o resto da vida. Não, agora a gente fez esse ato e a gente está numa sentença irrecorrível. Não, tudo há uma possibilidade de a gente se melhorar, de reaprender, de ressignificar.
Então, se a gente está aqui hoje encarnado, porque de alguma forma a gente tem condições de se melhorar. Mesmo aquelas pessoas, às vezes, que não conseguem se expressar, né, que nascem com dificuldades de expressão, de colocar, alguma coisa ela está aprendendo naquela situação. Então, essas causas, elas surgem para a gente entender, e a gente não vai trazer alguns quadros até para não causar transtorno, né, mas é extremamente importante que a gente se aprofunde, principalmente se a gente tem uma religião, né, procure estudar, se agarrar, para que a gente não deixe essas ideias tomarem conta, né, e acabar nos prejudicando. Perfeito. E as consequências? A doutrina espírita vai falar muito das consequências para o espírito, né? Porque o nosso foco é, né, o ser espiritual que nós somos. Então, as consequências para esse espírito, Marcelo, que praticou um ato suicida. Muito bem. A doutrina espírita, então, como bem colocado, e os amigos podem acompanhar nas obras básicas, ao longo dos nossos programas, as consequências depois da desencarnação de um suicida, a primeira consequência é a imortalidade. Então, isso causa no espírito que praticou o suicídio um sentimento de frustração, né, de desapontamento, porque o que um espírito, o que uma pessoa que comete o suicídio, como o Michel falou, né, as causas, ela quer acabar com alguma dor, com algum sentimento que está tomando conta dela. Mas ela vai, ao praticar o suicídio, esses espíritos voltam através de vários médiuns, e Allan Kardec e muitos outros médiuns catalogaram essas respostas, essas explicações que esses espíritos, depois de praticarem o suicídio, deram, e eles dizem que estão desapontados porque eles objetivavam acabar com a vida, e eles não conseguiram. Porque nós somos imortais, nós somos, uma vez criados por Deus, meus amigos, nós nunca mais deixaremos de existir, nós somos imortais. E o suicida vai constatar isso depois do ato. E ele vai ficar muito chateado, muito desapontado, porque ele não conseguiu eliminar com a dor que ele estava atravessando. Pelo contrário, quando se pratica o suicídio, essas dores são agravadas. Mas aí nós queremos fazer uma ressalva aqui. As consequências para os suicidas são iguais? Não são iguais. Cada ser, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa, assim como os criminosos da Terra, que vão ser sentenciados por um juiz, é analisado a vida pregressa, como é que foi a vida dessa pessoa, quais foram as causas que levaram essa pessoa a cometer um crime, para daí sim aplicar a penalidade que ela vai receber. Seria os agravantes e atenuantes, agravantes, né? O que agrava e o que atenua. Assim também será para um suicida, né? Existem pessoas, como o Michel falou, que foram suicidas por um ato impensado, porque foram deixados de um relacionamento. Existem pessoas que cometeram suicídio porque não viram, vislumbraram o fim de um sofrimento, de uma doença terminal, e eles pensaram, não, eu quero acabar com a minha vida para não dar trabalho aos outros. Então, essas intenções são levadas em conta, como existem suicidas também, que são criminosos, mataram várias pessoas, fizeram vários crimes, e aí se suicidaram. O exemplo de Hitler. Então, como é que você vai pegar um suicida que praticou um suicídio por um motivo e por outro e colocar para eles as mesmas consequências? Não pode ser assim. Deus, que é justo, avalia tudo isso muito mais perfeitamente do que nós. Então, as consequências são diferentes. Mas, em geral, de modo geral, né, a primeira consequência para o espírito, né, que comete o suicídio é esse desapontamento. A segunda é um sofrimento temporário. O espírito, e aí por isso que a gente diz, né, mesmo naqueles suicídios que a pessoa tem uma boa intenção, não é um ato recomendável de maneira nenhuma, porque aquele que pratica o suicídio, ele comete uma transgressão e ele vai ter uma consequência de sofrimento. Mas esse sofrimento, a doutrina espírita, ela traz uma mensagem muito consoladora para nós. É um sofrimento intenso, mas temporário. Então o espírito geralmente irá sofrer. Por que ele é temporário? Porque esse sofrimento do espírito suicida, ele irá acabar em um dado momento. Nada é eterno, né?
não existem penas eternas. Isso é importante. Todos serão resgatados. Isso é muito importante. Mesmo o pior dos suicidas, ele será resgatado, porque Deus, como bem disse o Michel, é um pai de amor, é um pai de bondade, que acolhe seus filhos. Ele resgatará esses espíritos, mas para esses espíritos serem resgatados, vai variar o tempo de cada um. Então, o que geralmente conta? Qual que geralmente é esse tempo? Nós temos o esclarecimento na questão 957 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o tempo geralmente que o espírito suicida leva para ser resgatado daquele sofrimento é o tempo que faltou para ele completar a vida física que ele tinha. Eu vou dar um exemplo. Imagine que antes de nós nascermos, né, isso é bom esclarecer antes de dar essa explicação, todos nós marcamos um tempo, né, previsto para essa nossa vida. Tem pessoas que optaram por ter uma vida pelas necessidades evolutivas de 80 anos, outras de 100 anos, outras de 30, outras de 5, mas cada um vem com um tempo determinado aqui na Terra, né? Vamos supor assim, uma bateria de energias. Mais né? ou menos. Mais ou menos. Então imagine que eu tenha escolhido um tempo de 80 anos para viver na Terra, pelas minhas necessidades de aprendizado na Terra, e aos 60 eu cometa o suicídio. Quanto que falta para complementar o tempo? 20 anos. É esses 20 anos que geralmente o espírito ficará no plano espiritual, nesse sofrimento temporário, até exaurir essas energias físicas para viver a vida física que ele carrega. Mas ele fica desassistido, Marcelo? Aí é que é muito importante. Nunca fica desassistido. Por que é que o espírito, então, podem até alguns ouvintes perguntarem, nós podemos até ter essa dúvida, mas por que é que Deus, que é dito amor, bondade, ele deixa o espírito suicida sofrer se ele fez o ato equivocado? Meus amigos, um bom pai terreno, o que faz com o seu filho quando ele erra? Nós que somos pais imperfeitos, nós sabemos que nós vamos ter que deixar o nosso filho colher as consequências para o aprendizado dele. Então Deus deixa que o espírito suicida fique um pouco com aquele sofrimento com fins educativos. Porque se fosse um pai que acolhesse na hora e limpasse a sujeira que o espírito fez, vamos dizer assim, nessa expressão, não seria um bom pai. Ele não estaria educando, ele não estaria educando. Então Deus deixa, até porque o espírito suicida, ele tem energias que lhe dificultam o atendimento, que tem que ser expelidas, exauridas, né, esvaziadas, para que aí sim ele possa receber. Então não é nem uma questão de não querer dar ajuda, é uma questão daquele ser estar com a mente, com a situação mais limpa, mais tranquila, para aí você poder estender a mão e ele pegar a sua mão. Entendeu? Para receber o atendimento. Então, mais ou menos, ele fica nesse período que ele tinha ainda para cumprir na etapa física, ele fica sofrendo na etapa espiritual. Mas é bom ressaltar, todos os espíritos serão resgatados. Jesus já dizia isso: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ora, será que Jesus estava falando de um rebanho de ovelhas simples? Um mestre espiritual como Jesus não iria falar coisas tão óbvias. Ele fala por parábolas, ele falou nessa comparação, mas no sentido de que toda a humanidade, e não só uma religião, e não só os espíritas, e não só os católicos, e não só os evangélicos, são essas ovelhas. Jesus é o nosso grande pastor do planeta Terra. E ele disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Né? E Jesus cumpre e sempre cumprirá as suas promessas. Né? Então, nenhum dos espíritas, mesmo aqueles dos espíritos que foi pelo ato do suicídio, do assassinato, do crime, vão ficar perdidas. E é por isso que a doutrina da reencarnação vem em nosso socorro, né? Dizendo que todos teremos novas chances, os espíritos suicidas também. É interessante, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem vários relatos de tipos de desencarne, né? E tem 8 tipos de suicidas lá. Aí tem, como o Marcelo comentou, aquele, por exemplo, que o filho ia para a guerra, mas se não tivesse pais vivos, ele não precisaria ir. Aí o pai resolve se suicidar. E aí eles questionam o pai, então tem tudo isso, né? Tem os amantes, né? A gente não pode ficar junto, então nós vamos se suicidar. Tem lá também as consequências. Então tem uma pessoa que morre por amor, né? Então tudo isso, se as pessoas querem aprofundar, assim, para ver, né? Que a gente faz esse ato por, às vezes, não entender bem o que a gente está fazendo aqui na Terra. E aí, lá no plano espiritual, o que acontece? A gente vai ter no livro, principalmente o Memórias de um Suicida,
todo um estudo sobre isso, né? É um grupo de 6 ou 7 espíritos que estavam numa mesma furna lá no local, no mundo espiritual, né? Que são acolhidos por uma cidade espiritual que é presidida pela nossa mãe Maria, né? Que Jesus delega para ela, então, para auxiliar esses irmãos. E aí, o que eles fazem, esses irmãos? Primeiro, eles vão ter que aprender a reeducar os pensamentos. Eles vão ter que parar de pensar no sofrimento, porque a maioria dos espíritos, eles entram num clichê mental, né, num circuito fechado de pensamentos. Então, eles ficam revendo aquela situação. Para quê? Para que aquilo fique impregnado na cabeça deles, para que na próxima vida, eles já tenham dizendo, olha, isso aqui não é legal, olha quanto que eu sofri. Então, às vezes, por isso, né, esse sofrimento, digamos assim, que o Marcelo coloca, né, que pode ser de anos, né, às vezes até de centenas de anos, dependendo da revolta e daquele espírito, né? Então ele fica ali para que aquilo fique na cabeça dele, lá na memória espiritual dele, para quando ele tiver a nova oportunidade, ele já pense, né? Tem mais um ponto para que ele não faça, né? Então os espíritos vão lá, eles revêem cada etapa da vida deles, onde é que eles erraram. Eles fazem todo um estudo minucioso, com tranquilidade, com pessoas amorosas que não querem ir lá apertar na ferida da pessoa. Eles querem demonstrar, olha aqui, ó, aqui tu podia ter ido por outro caminho. Se você tivesse feito isso aqui, aquela consequência lá na frente que gerou não ia ser tão grave. Toda uma educação, isso, né? Uma reeducação. Eles tentam reeducar e aí eles tentam criar o que? Um sentimento religioso, que muitas vezes a gente tem perdido hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está altamente tecnológico, mas muito afastado dessa questão de Deus, né? Algumas pessoas até dão risada, né? Dizendo que as pessoas são muito simplórias, aquelas que acreditam em Deus e coisas assim. Então, isso é uma ideia que a gente tem que combater, né? O grande inimigo das doutrinas, né? Da doutrina espírita é o materialismo, não os materialistas, né? A gente não tem uma inimizade com as pessoas, mas com a ideia, né, de vida material. Por quê? Porque acontece isso, né? As pessoas, o desvalor e coisas. Então, esse irmãozinho, ele vai ter uma etapa, e aí muitos irmãos, às vezes, que acabam por mortes violentas, eles acabam tendo que reencarnar bem rápido. Sim. Aqui, com algumas consequências que a gente vai ver mais pra frente, né? Porque a dor é tão intensa, se imprimiu tão forte aquilo no corpo deles, que eles precisam de um novo corpo para tentar tirar um pouquinho, né? Então, no mundo espiritual, todos são atendidos de acordo com as suas situações, né? Então, tem um quadro lá também de um irmão que ele estava há centenas de anos obsidiando, fazendo um monte de confusão, ele é acolhido pelo centro da Maria. Aí ele fica, como ele não consegue viver com os outros, porque ele ia trazer transtorno para os outros, ele fica isolado numa cela. E aí todo dia um mentor espiritual vai lá e passa textos com ele e estuda com ele, pormenorizadamente. Vai lá, então, para você ver que há um cuidado e há um amor, né? Que Deus não abandona ninguém, só que cada um tem um ritmo também. Então, vai muito da vontade. Então, nós aqui, encarnados, a gente tem um familiar, tem um conhecido que desencarnou, fazer orações para ele. Quando pensar, não pensar no ato difícil, mas pensar em coisas boas, mandar essas boas energias que ele sente, e aí aquilo incentiva ele a tentar se recuperar mais rápido, né? Porque aí, para Deus, nada é impossível, né? Então, não quer dizer que ele vai ter que ficar, né? Se ele desencarnou com 5, ele tem que viver 30, não quer dizer que ele vai ficar 25. Se você fizer oração e auxiliar, ele pode sair mais rápido daquela situação, né? Então, sempre é importante a gente orar e confiar que Deus está sempre cuidando, né? Então, às vezes, a gente vai lá num velório e o irmão desencarnou. A gente não vai falar que ele vai lá num vale, que vai sofrer, que não sei o que. Ele diz, não, Deus está cuidando dele. Exatamente. Porque é o que está acontecendo. Porque Deus está cuidando mesmo daquele que está sofrendo, como aquele que está tentando se restabelecer. Perfeito. O programa é Hora Espírita, nós estamos abordando o tema suicídio. Vamos dar bom dia aqui, olha, nossa amiga Lia, colega, o Reni, a Marisa, bom dia, a Nilva, o Silvio, o Jair, Jussiele, Marisa, o Wilson, a Sara Jane, a Loine, nossa colega, está dizendo bom dia, amigos, bom dia, Loine, a Carla, a Aline, o Lucas Venâncio, nosso companheiro lá do Passos Fortes, todo sábado nos acompanha, a Ivani, o Marcos, e o Marcos estava dizendo aqui antes que um ótimo livro que você citou é Memórias de um Suicida, é Ivone Amaral Pereira, né? Camilo Cândido Botelho, ela vai contar a história exatamente dele e desses 5 colegas aí, né? 5 ou 4? Ele mais 3. 3? Ele conta de vários. De vários. Só que os principais são 4. 4, né? Que é o Chico fala que é a grande obra, né? Do século a grande obra passado. Do século. E você também que está nos acompanhando, lembrando que se está triste, com problemas, existe um centro muito importante chamado CVV, Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar 188, lá você vai fazer uma conversa fraterna. Muitas pessoas, né? Eu me lembro da Cássia Kiss, uma grande artista, que quando ela estava grávida de gêmeos, né? Ela tentou suicídio e foi o CVV que ela ligou e que conseguiu não deixar que isso acontecesse. Hoje está aí ainda atuando, né? Então, são várias pessoas que atendem com carinho, com amor. Você pode ligar. É uma conversa
assim, pessoal, não precisa se identificar, sigilosa né? e vai receber uma boa, assim, um atendimento bem legal, bem bacana. O número é como mesmo, É Ana? 188, né? 188. Depois eu vou colocar aqui. E lembrando, um índice bem importante que eu gostaria aqui de falar, que Chapecó, em 2022, registrou muito mais suicídios do que homicídios, tá? E a Secretaria de Saúde está com um programa bem legal para o mês, com ações diversas para prevenção, né, desse ato, de prevenir a vida. Então vai ser na Praça Coronel Bertazzo, é só entrar aqui na página da Prefeitura, que está bem certinho todas as atividades que vão ter. Mundial, né, exatamente. hoje, a gente né? nota que depois do Covid, esse índice cresceu muito. Não sei se foi o medo, se foi quem perdeu parentes, mas foi um índice que subiu muito. E não é só aqui em Chapecó, a gente nota que é não só no Brasil, mas é no mundo. Então, a gente percebe assim, que é um assunto que tem que ser muito conversado, porque qualquer vida que a gente salva, que consegue prevenir, é fantástico. E é difícil, porque às vezes a pessoa ela tá tão para baixo que ela acha que ela nem merece auxílio, né? Exatamente. Então, saiba que se você tá vivo, você merece sim estar aqui, que se às vezes não tá bom o lugar que você tá, você pode procurar lá no CVV, ou num centro religioso, ou numa atividade, quem sabe pessoas que As vão casas ter... têm um atendimento fraterno, né? Para que as pessoas não deixem, né, de aproveitar essa reencarnação, que é muito importante, né? Porque como a gente está vivendo uma transição, quem sabe seja a nossa última oportunidade para ficar aqui, né? Ganhar o nosso ingresso de permanência na Terra, né? E saber que todo o sofrimento, né, que nos chega, todo o sofrimento, meus amigos, por mais doloroso que seja, ele vai passar. Ele vai passar e, principalmente, ele não está aí por acaso. O sofrimento, às vezes, é uma lição amarga que nós precisamos passar, porque ela vai nos abrir para outros conhecimentos, para outras, né? Não que a gente está aqui dizendo que o sofrimento é uma coisa maravilhosa, ninguém quer sofrimento, mas se ele chega, a gente tem que saber assim, não, ele chegou para me ensinar alguma coisa. O que eu tenho que aprender? Quando a gente aprender, ele passa, porque ele cumpre a sua função. Então, todo o sofrimento passa e nós somos... Procure, né? Se a gente está sofrendo muito e pensando, procure pessoas que já sofreram bastante, mas não procure essas pessoas para... Pergunte para elas o que elas aprenderam com o sofrimento e como elas estão hoje depois de passar do sofrimento. Porque depois que passa o sofrimento, a gente se torna melhores. Normalmente melhores, mais fortes, e a gente ganha acréscimo de sentimentos diferentes perante a vida, de superação. Então, todo o sofrimento ele vai passar e ele é algo que a gente precisa aprender e vamos procurar superar. Existem, porque assim, muitas vezes quando a gente sofre, né, a gente dá muita atenção e a gente... coloca uma lupa e só vê o sofrimento e esquece de ver, amplia, né? Esquece de ver todas as coisas boas da vida que a gente pode encontrar. Talvez a gente não esteja vendo, né? Então... E uma coisa bem importante do sofrimento, que ele vem lapidar a gente, trazer a paciência, a resignação, né? Mas na vida há solução para tudo. Eu sempre gosto de dizer que às vezes a gente não está enxergando, mas tem solução, né? Às vezes a solução é ter paciência, que logo ali na frente vai se resolver, né? E às vezes a gente busca a fuga rápida, e que não vai ser a melhor coisa, né? Então Deus está aí sempre vai mandar alguém para nos ajudar. Então, Michel, o Marcelo falou das causas espirituais. Mas esse espírito chega lá, vai ser atendido, vai se preparar para uma nova encarnação. Como é que vai ser essa nova vida, né? Que ele vai vir para cá, alguém vai receber, ele vai recomeçar como todos nós. Quais as consequências para essa nova existência? Primeiro a gente tem que lembrar então que todo mundo está sobre a lei de amor, de justiça e caridade. Então todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Que para a gente melhor entender, a gente pode dizer que é de causa e responsabilidade. Então tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, por mais que a gente pense, né, que vai ser muito doloroso, pode ser que a gente não vai precisar pagar um sofrimento, né? A gente vai ter, por exemplo, a Ivone Pereira do Amaral, ela tinha já, a gente sabe, pelo menos 4 vidas que ela tinha retirado da vida. Mas nessa vida, o que aconteceu com ela? A consequência, né, para ela? Ela não podia ter família. Então ela viveu uma vida inteira solteira, sozinha, né? Apesar de até ela reencontrou um grande amor dela, mas ela entendia que ela tinha que cumprir uma função. E aí ela auxiliava com cartas, auxiliava conversando com as pessoas, mas ela veio com a consequência desse suicídio foi que ela não tinha ninguém,
do coração dela, né, do afeto dela ali. Então, às vezes, não é porque ela vai ter que reencarnar numa situação difícil, né? A gente tem o Nazareno Feitosa também, que ele fala, né, que ele foi também um ex-suicida, né? E ele diz que ele veio com problemas psicológicos e alguns problemas físicos. Mas ele está tratando, ele está se melhorando, né? Então, no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel vai falar assim, que a reencarnação, muitas vezes, para o suicida, ela é um regime de hospitalização na cela física. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquela impressão que a gente causou de malefício no nosso perispírito, ela vai precisar trazer o corpo para que ele expurgue aquelas coisas negativas que o perispírito ficou, né? Então ele vai refletir muitas vezes as angústias na forma de enfermidades e inibições. Aí a gente não vai trazer quadros, né, de causa e consequência para não causar medo nas pessoas, que não é esse o nosso objetivo, né? Mas a gente tem que entender assim que as pessoas que cometeram esses atos, de alguma forma, elas vão ter que ressarcir isso, porque além delas fugir daquelas provas que elas tiveram na vida passada, elas vão ter que encarar essa de permanecer vivo nessa. Então, às vezes, vai ser que uma consequência dele não vai ter movimento, para não poder tirar a vida dele. Às vezes vai acontecer que ele vai ter que sofrer algumas amputações para que ele não seja ele capaz de tirar a vida dele ou nascer com essa limitação, né? Então, tudo isso é para que ele entenda que é de extrema importância ele valorizar essa vida que ele está tendo aqui, né? Então, o espírito que praticou o ato, ele vai ter que repetir, então, as lições que ele abandonou da vida anterior e ainda com o desafio maior de superar essas ideias suicidas que vão retornar nessa nova vida. E aí, por isso que a importância da religiosidade, né? Que a religião, ela te faz você segurar, né, essa situação, porque muitas vezes só a nossa inteligência não é possível a gente superar essas dores, né? Aí no livro Astronautas do Além, na psicografia do Chico Cornélio Pires, ele faz um poema bem interessante. Ele traz alguns quadros que eu não vou narrar, mas ele fala assim: suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar, não adianta morrer, adianta é se melhorar. Então, esses quadros, né, de irmãos ex-suicidas, eles são bastante complexos, mas cada um está amparado. Então, as situações que a gente está vivenciando hoje são para a gente aprender alguma coisa, né? Quando o Marcelo comentava assim, me lembrou muito a ideia da poda da árvore, né? O que acontece quando uma árvore está crescendo? A gente vai podando as arestas para que ela possa crescer mais forte. Então, às vezes, o que acontece? Deus nos pede uma prova bastante difícil, que não é fácil para o ex-suicida reencarnar e viver uma vida. Mas ele também está criando fortaleza, ele está criando virtudes, ele está criando situações que vão ajudar ele aí a ter uma impulsão no progresso dele. Então, mesmo nesse problema, né, mesmo nessa dor que não é, né, nenhum suicídio é programado, como nenhum ato, né, contra a vida do próximo, contra a dor, é programado, né, para a pessoa fazer, né? Tipo um suicídio, um homicídio, eles não são programados, né? Mas se acontece, Deus vai fazer com que aquilo surja algo bom, né? Mas é difícil a gente compreender, porque às vezes a gente está muito incluso nesse problema. Então, ter essas situações, né? Então, os efeitos, eles vão ocorrer, e se a gente, né, é bom às vezes a gente nem pensar se a gente é ex-suicida ou não, porque às vezes aquilo é um fator que vai nos desanimar, né? Vai nos trazer mais depressão e dificuldade. Mas o Nazareno, ele fala assim que é de extrema importância, às vezes, se você tem muitas ideias depressivas, muitas situações assim, que você busque esse auxílio na religiosidade. Aí a doutrina espírita, a gente convida os irmãos que às vezes, né, mesmo que tenham outra religião, de fazer esse estudo, né? Porque o que vai fazer? A gente diz que a doutrina espírita, ela te ajuda a ter mais fé na tua religião. Porque ela não é para os elitistas dizer, não, você tem que aceitar a doutrina e largar as outras, né? Mas eu acho que ela traz embasamentos, né, bases para que você consiga ter mais fé. E os tratamentos, né, principalmente a questão do passe, a questão de você ir lá e escutar, né, mudar esse teor vibratório, vão ser de extrema facilidade para que a gente consiga superar essas situações. Porque as ideações suicidas, elas vão surgir na vida desse irmão que acabou cometendo esse ato infeliz em outra vida. E aí, tentar trocar esses pensamentos, né? Combater eles de imediato, não deixar aquilo. Ter muito cuidado muitas vezes, porque hoje em dia, como a gente tem a televisão, o acesso à internet, às vezes vê muitas coisas com violência, filmes violentos, né? E a situações... gente vai entrando naquela... Isso, e a gente vai absorvendo aquilo, e para o ex-suicida, os gatilhos vão sendo acionados muito mais rápido do que a gente. Então, a gente tem esse cuidado, né? Principalmente a gente está nesses estágios mais complexos, né? Se a gente tem ideações suicidas, falar para as pessoas, né? Buscar auxílio ali no CVV ou né? Com um psicólogo, com um psiquiatra, tomar a medicação certinho, né? Se abster de algumas questões, principalmente da bebida, né? Às vezes a pessoa toma um remédio, mas daí continua bebendo no final de semana, daí vai cortando o efeito e dificulta esse tratamento. Então, vão ter causas, né, sérias nessa vida, mas que a gente ter coragem, porque a gente nasceu para dar certo. E, né, a gente não está sozinho, né? Isso é bem importante, a gente nunca está só. Né? A gente sempre tem um anjo da guarda, tem alguém perto da gente. E lembrar sempre daquela frase do Chico, né?
Ninguém pode voltar e fazer um novo início, um novo começo. Mas qualquer um de nós pode agora trabalhar, ampliar a mente e fazer um novo fim, né? Então, que a gente não se detenha no sofrimento, na causa, repense bem assim, ó. Se estamos pensando em suicídio, meus amigos, olha, abandone essa ideia ou pelo menos vá fazer umas checagens antes, né? Para você ver que é a pior das escolhas. É a pior porque tem consequência. Os espíritos suicidas dizem também que a dor que eles sentiam antes de cometer, que levou ao suicídio, eram arranhões, eram pequenos arranhões perto do que eles estão sofrendo agora. Então não vale a pena. Né? É porque aqui a gente o espírito está preso nesse corpo. Lá não, a gente tem uma perfectibilidade, vamos dizer assim. A gente vê com tudo, sente com tudo, então é bem mais intenso, né? E às vezes esse ato infeliz vai gerar uma consequência de 100, 200, 300, 400 anos de revivenciar, porque não é só, digamos assim, o problema que a gente causa na pessoa mesmo que cometeu o ato, mas também no entorno dela, né? Os efeitos que vai causar nas famílias, nos amigos, né? Exato. Porque a gente não vive sozinho, né? E a nossa sociedade, então, um ou outro precisa de um ou outro. Então, às vezes também, até você reunir todo mundo de novo para ressarcir a situação, vai um tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nessas situações de tentar resistir ao máximo, né? Mesmo a gente estar com uma doença terminal, não pensar em diminuir isso, né? Encarar da melhor forma possível, né? Buscar a medicina, buscar os tratamentos para que isso se dê do tempo que Deus, né, permitir que a gente esteja aqui, né, para que isso a gente consiga sair daqui pelo menos com a vida cumprida, né, no período que a gente teve para reencarnar. Da melhor forma possível. Então, nós estamos abordando o suicídio. Eu diria que até é um problema de saúde pública, né, hoje em dia. Como é que a gente pode, Marcelo, prevenir? Né? Como é que a gente trabalha na prevenção do suicídio, assim, eficazmente, né? Tem que ser uma coisa eficaz. O Allan Kardec, ele tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz assim: a calma e a resignação da maneira pela qual se encara a vida terrestre. Então a gente tem que pensar o seguinte: a prevenção do suicídio é como eu estou encarando a vida terrestre, como eu estou vendo a vida terrestre, né? O Espiritismo, como outras religiões, é muito importante, não é só o Espiritismo que diz isso. E as outras religiões nos ensinam que nós somos imortais, meus amigos. E o homem só comete o suicídio, a mulher, o homem, enfim, a pessoa, porque ele perde a sua consciência de imortalidade, ele esquece desse conhecimento que é um conhecimento básico. Nós somos imortais, nós não morreremos. Então, uma das maiores prevenções para o suicídio é a gente ter essa muito forte na nossa mente: nós somos imortais, né? E as religiões, cada uma da sua forma, nos ensina isso, que vai ter um pós-vida física. E o Espiritismo, ele vai além, né? Com todo respeito às outras religiões, porque o Espiritismo, ele nos traz comprovações que não nos deixam nenhuma dúvida de que nós somos imortais, né? E aí não é o tema de hoje, a imortalidade da alma. Para quem tem dúvidas, procure provas da imortalidade da alma, que vocês, sabendo disso, a gente vai chegar à seguinte conclusão: o suicídio é uma grande ilusão, é um grande engano, porque eu não vou tirar a minha própria vida, eu vou perder o corpo, a minha roupa física, mas eu continuarei existindo na minha imortalidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estávamos falando, todo sofrimento que nos chega, ele é justo. Ah, mas eu não fiz nada para sofrer assim. Não fez nada talvez nesta vida e na outra vida. A gente não tem acesso. Mas se ele nos chega, Deus é um Pai de amor e justiça. Se ele permite, porque não é Deus que coloca o sofrimento, Deus, ele permite que ele venha como consequência natural das nossas ações. Então ninguém é injustiçado. Se o sofrimento chega, ele tem algum aprendizado, ele tem algum motivo a cumprir na nossa vida. Tenhamos paciência para captar a lição que ela vai vir, né? Então um amigo dizia: o sofrimento é um exercício para a nossa alma. Não é causa de fuga da vida, né? Da vida física. O outro ponto para prevenção, o terceiro, expansão da consciência, né? Lembrar que tudo é um teste na nossa vida, que nós estamos aqui, meus amigos, o Espiritismo nos diz e nos revela. Nós estamos numa vida, não viemos aqui para ter uma vida de ilusões, uma vida de se apego à vida terrena. Nós viemos aqui como uma escola em que nós vamos encontrar testes. A gente precisa programar a nossa mente,
todos os dias, se for possível, tomar uma dose desse conhecimento, nós seremos testados, seremos provados. A cada momento é um teste para a nossa paciência. Pegue o carro e vá para o trânsito. É um teste para a paciência. A vida é pedagógica, ela nos ensina todo, as pessoas que estão ao nosso lado. Ah, mas a pessoa é a causa dos meus problemas. Não, essa pessoa ela é o exercício ela é o exercício das tuas virtudes, porque ela vem te treinar a paciência, vem te treinar a calma, a compreensão humana. Quando você adquire esses valores, a pessoa ela perde o efeito sobre você, né? Dizia também um amigo, se nós crescemos, o problema está na nossa frente, o sofrimento está na nossa frente. Qual que é a solução? É crescer. Se nós crescemos, o problema diminui, o sofrimento diminui. Se nós expandimos a nossa mente para o objetivo daquele problema, obstáculo, sofrimento, ele vai diminuir na nossa vida. E nós vamos superar ele, vamos ter mais maturidade. Vamos lembrar que isso tudo é passageiro. E outro ponto também, que é o quarto, que é da prevenção, cuidado com as ideias pequenas, com as coisas pequenas. Muitas vezes, é aquilo que o Michel falou, vem um pensamento, o suicídio, muitas vezes ele não chega, de repente a pessoa vai lá e faz. Muitas vezes ele chega assim, essa vida não vale a pena, você tem que tirar a própria vida, ela não tem mais jeito. Gente, são às vezes, e aqui é um fator muito interessante, que são muitas vezes espíritos que querem o nosso mal. Espíritos espíritos malévolos, né, que a gente chama muitas vezes de obsessores, ou espíritos que querem o nosso problema na nossa vida, que querem causar problemas, e eles querem o nosso suicídio, e eles vão induzindo com pensamentos. Então, se vier um pensamento na mente do suicídio, que a gente possa repelir na hora. Suicídio nunca, é uma coisa que eu nunca vou fazer. Se falassem para você, vamos fazer um furto no Banco do Brasil, a mão armada, você ia dizer, meu Deus, isso é ridículo. Essa ideia é ridícula. Da onde que eu vou? Vamos lá no shopping aqui da cidade e vamos fazer um escândalo. Quem que vai fazer isso? Vamos dar um exemplo, né? São ideias que nunca passam. O suicídio deveria ser uma ideia desse nível. Suicídio, pensa em suicídio, mas nunca. O suicídio é a pior e última hipótese. Nunca. Repelir com energia ideias de suicídio e falar aquele mesmo exemplo e sugestão que a gente dá para essas pessoas. Fale com quem sofreu, fale com quem teve um problema e pergunte, como é que você está hoje? Me conte do seu problema. A pessoa vai contar do problema. Às vezes a gente vai ver que é um problema muito pior que o que a gente vivencia. Já dá um choque. E daí, e como é que você superou? E como é que você está hoje? É a principal pergunta. Mas hoje eu estou melhor. Eu passei por aquele problema, eu tive confiança em Deus, eu tive resiliência e eu consegui atravessar esse problema. Então eu penso, meus amigos, e nós, a doutrina espírita nos diz, né, as coisas pequenas a gente tem que cuidar, a gente tem que sempre ter essa expansão de consciência, porque a vida é uma oportunidade. Ah, mas é uma oportunidade de ficar famoso, de ficar rico, não é nesse sentido a oportunidade. A vida é uma escola do espírito. Temos que ter essa programação mental. Eu não estou aqui para ter uma vida de ociosidade, de preguiça, de banalidades, de futilidade. Não. A nossa vida é para a evolução. É para nós exercitarmos o bem em nós e a nossa capacidade de autossuperação. Perfeito. São 8 horas e 49 minutos, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos abordando o suicídio. Vamos dar uma pausinha para escutar novamente a mensagem querida do nosso patrocinador Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, programa Hora Espírita. Mande aqui a sua mensagem, o seu bom dia. Nós adoramos receber bom dia aqui, olha. Tem a Ivani, o Marcos, a Isabete, a Edina, a Claudete, a Verani, a Dai. Todo mundo mandando bom dia. Um dia chuvoso, deve estar em casa escutando a Hora Espírita com chimarrãozinho, café, né?
Hoje estamos abordando, se você chegou agora, o programa está falando sobre o suicídio. Estamos quase no final, já é 8 horas e 50 minutos. E vamos seguir mais um pouquinho. Michel e Marcelo, né? Como que nós podemos, olha, lá na minha família, o nosso ouvinte está escutando e tem alguém na sua família que se suicidou. Como que essa pessoa pode ajudar esse ente querido que se suicidou? Né? Como é que ele pode trabalhar isso? E a própria família, que fica ali, né? Que a gente fica, eu sei porque eu tenho suicidas na família e assim, às vezes a gente tem que dar mais amparo, porque, como você disse antes, o suicídio ele não atinge só a pessoa que foi, mas principalmente o que está ao redor, né? Como amparar, auxiliar, fazer esse trabalho? Nós temos que ter esse cuidado, porque há estudos comprovando que às vezes na família acaba se replicando, né? Essas situações, às vezes, de ações, coisas assim. Então, buscar grupos de apoio, né? Não viver com essa ideia da culpa. Infelizmente, aquele irmão acabou por optar por essa situação, mas não é uma situação irremissível, né? Há a possibilidade dele se melhorar e ele vai se melhorar. E então, essa que você está falando, Michel, da culpa, às vezes a família se culpa. Né? Por que eu não vi? Por que eu não observei? Isso é bem importante que tu está falando. Então, é de extrema importância, sim, que a gente... Porque esse irmão, hora ou outra, ele vai voltar à vida. Então, o que a gente tem que fazer nós, enquanto familiares? Às vezes, se capacitar, né? Fazer como o Marcelo disse ali, poxa, vou buscar conhecimento, vou buscar me fortalecer, vou participar de um trabalho, às vezes, de apoio para aqueles irmãos, às vezes, que estão com familiares que estão buscando isso, né? Para que eu me fortalecendo, me capacitando, quem sabe Deus me oportunize numa próxima vida, auxiliar aquele irmão que acabou cometendo esse ato infeliz nessa, né? Então, é importante dizer assim que, apesar de haver, às vezes, uma corresponsabilidade, já aconteceu, né? Então a gente não pode voltar naquele momento e ficar. E também não buscar dizer assim, agora eu vou também para ir lá encontrar e a gente sofrer junto, porque não vai acontecer. Se acabar acontecendo de um irmão desencarnar e a gente querer desencarnar junto, a gente não vai se encontrar. E a gente vai passar algumas vidas. E nem vai poder ajudar, né? Então Deus não pode premiar com o encontro. Atos, né? Atos negativos, né? Então, a gente, se fortalecer, né? Hoje em dia há grupos, né? Que auxiliam, que amparam, então a gente valorizar a vida, né? Buscar, pensar sempre com pensamentos positivos para aquele irmão, porque às vezes o que a gente faz de culpa, às vezes de ficar falando, mas você me deixou, você está causando isso, às vezes vai gerar dores também grandes para aquele irmãozinho. Então tentar cortar esses pensamentos negativos é muito difícil, a gente sabe, não é fácil. Né? Uma perda normal, né, do desencarne já gera muita saudade, uma perda abrupta assim, né, gera muito mais às vezes, né? Então ter esse entendimento que às vezes a pessoa acabou optando é um erro, mas não é um erro que vai acabar com a vida daquele irmão, né? Ele vai ter outras oportunidades. Então o que a gente vai fazer? Orar por aquele irmão. Eu não consigo ainda orar. Vai lá na casa espírita, né? Dá lá o nome para aquelas pessoas, né? Às vezes ele vai ser trabalhado lá no grupo mediúnico, né? Às vezes algumas religiões não aceitam, né, o suicida, mas isso é um problema da religião, porque Deus não vai ignorar nenhum dos seus filhos. Então aquele filho que cometeu o erro, assim como ele foi livre para aquilo, às vezes ele vai ter essa responsabilidade de se refazer, e às vezes a gente não vai poder estar junto fisicamente, mas lá no plano espiritual, se a gente tiver capacidade, a gente vai poder auxiliar ele, tá ali trazendo bons pensamentos, boas energias, né? Participar de trabalhos voluntários, porque o trabalho voluntário faz isso que o Marcelo comentou antes. Ele faz ver que os nossos problemas às vezes são pequeninos perante as situações, né? Então, ampliar a nossa visão para que a gente possa melhor suportar essas situações. Então, toda vez que a gente reencarna, o nosso corpo ele nos demanda um monte de situações complexas, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que comer, a gente tem que interagir com o outro, a gente tem que trabalhar. E assim vai ser para esse irmão numa outra vida. Ele vai ter essas situações. Então, se a gente é um familiar desse irmão, a gente tem essa consciência que, quem sabe, a gente vai ter essa nova oportunidade. Então, a gente vai se capacitar a partir dessa, vai fazer os estudos, né? O que a gente convida, né? Que façam os estudos lá dentro da casa espírita. Às vezes tem o estudo básico, que é de 1, 2 anos, tem o estudo um pouquinho maior, que é do ESE, de 3, 4 anos, para que a gente vá se capacitando. Escute boas palestras, né? Tenha bons pensamentos, para que a gente crie uma psicosfera melhor para aquele irmão. Porque às vezes a gente chama muito, né? O irmão diz, o que está acontecendo? Quer saber, às vezes, da situação dele. Não é o momento ainda, né? E se um dia chegar esse momento, a gente vai ter um sonho, vai ter alguém que vai trazer essa mensagem, né? Então, ter essa tranquilidade que ele não está desamparado e que
a gente pode sim auxiliar muito fazendo orações, tendo bons pensamentos, a gente estando bem, estando, né, numa situação melhor também, quando ele souber da gente, ele vai ver também que, né, não está causando tanto sofrimento, né? Uma do Memórias de um Suicida lá, o irmão acabou desencarnando por uma questão financeira, e aí ele queria, porque queria ver a família. Então ele chega aqui na família, a família está toda destroçada, né? E daí ele se culpa muito mais. Então a gente, já que está aqui na Terra, infelizmente às vezes o irmão nos deixou, a saudade vai ficar, faz parte, mas a gente ressignificar isso, às vezes buscando auxiliar outros irmãos que estão numa situação difícil, né? Hoje em dia o mundo tem, né, inúmeros problemas, a gente tem esse caso no Rio Grande do Sul, né, que está uma situação bem difícil. Aqui mesmo na cidade a gente vai ver que existem várias situações, então a gente se colocar a serviço do bem, para que também a gente tenha merecimento para que outros irmãos possam auxiliar aquele nosso, né? Porque é assim, é uma via de mão dupla, né? A gente vai fazendo a nossa parte e os espíritos também vão podendo fazer a parte deles, né? Então, às vezes, o suicida não está capacitado ainda a trabalhar no bem, então a gente vai fazendo esse trabalho por ele. Exato. Criando essa situação favorável, né? Para que ele possa ser atendido, né? Lá no nosso lar, por exemplo, tem a mãe do André Luiz, né? Que apesar dele não ver, ela estava lá sempre pedindo para as pessoas ir lá auxiliar, estavam lá esperando, sempre, né? Tinha alguém ajudando. Isso, porque a partir do momento, a gente tem que ter essa noção bem precisa. A partir do momento que ele tem possibilidade de ser auxiliado, ele vai ser amparado. Não é nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. Sim. É imediato. Né? Assim como é aqui na nossa vida, né? Quando a gente tem um problema, às vezes ela vem por um rádio, uma notícia, né? Alguém vem e nos dá. Então é assim, porque Deus quer o nosso bem. E isso faz muito bem, tanto para os irmãos do plano espiritual, quanto tanto para nós, né? Porque o objetivo geral nosso é que a gente possa trilhar o bem de maneira coletiva. Então, o bem, né, no sentido geral, é quando faz bem para todo mundo. Certo. E às vezes o mal é quando faz bem só para nós, né? Então... E eu queria só reforçar essa parte do sentimento de culpa. Meus amigos, ter sentimento de culpa, carregar, ele é perda de energia. A pessoa que está carregando a culpa, ela não serve para nada. A culpa, a gente errou, tudo bem, vamos tentar canalizar a energia nossa para o bem, para a oração, né? Fazer oração. A oração, dizem os espíritos, que ela faz uma transfusão de plasma espiritual. Eles utilizam essa expressão, né? O espírito de Eustáquio, né? Pelo Chico Xavier, ele diz, então, se a gente tem algum familiar, que a gente ore com o fervor da nossa alma em prol do nosso irmão, abandone o sentimento de culpa e, principalmente, meus amigos, lembremos do futuro glorioso que o suicida terá, porque ele passará por essas consequências no plano espiritual, na vida física próxima ou talvez na outra, e ele vai ter um futuro brilhante. Olha o Divaldo Franco, era suicida. Ivone do Amaral, Nazareno Feitosa, são grandes espíritos que foram suicidas. Então o suicida terá um futuro, ele terá um futuro, e o futuro da perfeição que todos vamos ter, né? Estamos fadados à perfeição espiritual. Então lembremos que é um momento que ele vai sofrer, mas que ele terá, e oremos por ele, porque a nossa oração, ela vai gerar um clima para que ele seja atendido mais rapidamente, se relevante mais rapidamente. Energia com culpa, nunca poderemos gastar essa energia. E se está gerando desequilíbrio, a gente procurar pedir para outras pessoas fazer oração, né? E a gente ir se capacitando para um dia conseguir fazer essa oração de sentimentos bons, né? Mas é um trabalho que às vezes que se está fazendo muito mal para a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes até procurar ajuda psicológica, procurar lá o médico, tomar os remédios direitinho, né? Porque não é fraqueza a gente procurar ajuda, né? É um sinal que a gente também tem que se cuidar, né? Primeiro a gente tem que estar bem para depois auxiliar o outro, né? A mesma coisa quando a gente vai para o voo, né? Primeiro a gente tem que colocar nossa máscara lá, se acontece o problema, para depois auxiliar. Então ter esse cuidado. 8 horas, né? Chegamos no final do nosso programa. Quero agradecer quem nos acompanhou. Então, se você está nos escutando aí e precisa de alguma ajuda, Centro de Valorização à Vida é 188 o telefone. Quero agradecer ao Michel Marcelo, muito obrigada. Obrigado, ótimo final de semana. Obrigado, amigos, bom final de semana. E nós voltamos no próximo sábado com mais um Hora Espírita. Um bom final de semana a todos.